Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa segunda-feira da 9ª semana do tempo comum. E a palavra de Deus coloca diante de nós no Evangelho, um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, versículos de 1 a 12, que nós podemos, ou melhor, aquele texto que podemos chamar a parábola dos vinhateiros homicidas. Diz o texto: naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele, o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Amados e amadas de Deus, Jesus está contando essa parábola para os sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. Jesus tem diante de si gente que está com o coração fechado à sua mensagem, gente que não está disposta a perceber a ação de Deus que se dá em Jesus de Nazaré e através de Jesus de Nazaré. Gente que não está disposta a perceber que Ele é o Filho de Deus. Jesus tem diante de si gente com o coração endurecido. Esse pode ser o grande perigo da vida humana, estar com o coração endurecido. E com o coração endurecido, com o coração fechado, não perceber a ação de Deus, não perceber aquilo que Deus está fazendo, não está aberto ao novo de Deus. E Jesus fala para eles contando uma parábola, a parábola que nós podemos dizer dos vinhateiros homicidas. Um dono que tem uma vinha e arrenda a vinha. É interessante que ele cuida da vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Quer dizer, ele cuida da vinha. Agora ele arrenda a vinha a alguns agricultores e viaja para longe. E manda então agora os seus emissários para buscar, para recolher aquilo que deve ser pago a ele, aquilo que lhe deve. E o que fazem então esses arrendatários? Espancam, matam, rejeitam todos os enviados. E por fim ele envia o seu próprio filho e rejeitam também o seu filho, matam o seu filho. Amados e amadas de Deus, Jesus está aí falando da história do seu povo. Jesus conta nessa parábola a história do seu povo, a história da salvação. O dono dessa vinha é Deus, ele que cuidou da sua vinha é Israel, ele que mandou profetas, mandou tantos enviados e por fim mandou o seu próprio filho. Jesus, quando conta essa parábola, Jesus manifesta aí a autoconsciência daquilo que deve acontecer com ele, da sua morte. Quer dizer, também ele deve ser morto, também ele deve sofrer a morte e a ressurreição. Jesus conta aí a história do seu povo e como o seu povo, Israel, como ele foi rejeitando os enviados de Deus e por fim rejeitou a ele próprio. E é interessante então como termina agora, não é? Jesus pergunta: que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outro. Por acaso não lestes na Escritura: pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Quer dizer, não é? É a rejeição de Israel e então a eleição
dos pagãos. E termina o evangelho. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Quer dizer, percebem bem que a parábola é dirigida para eles, amados e amadas de Deus. A rejeição do Israel daquele tempo, dos enviados de Deus. E por fim, também matam Jesus. Nós devemos também hoje nos perguntar, como é que está a minha adesão a Jesus? Será que de uma forma ou de outra eu estou aderindo a Jesus, ou eu estou de uma forma ou de outra também rejeitando Jesus e a sua palavra? Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.